Olá, pessoal. O vídeo de hoje é sobre o tema cinética química e o objetivo desta aula é conceituar e explicar complexo ativado, conceituar e explicar energia de ativação e construir diagramas de energia no contexto da cinética química. Então, nesta sequência, o que é um complexo ativado? Complexo ativado é uma estrutura intermediária. Eu não estou falando de energia, estou falando de uma estrutura intermediária entre o reagente e o produto de uma reação, cujas ligações químicas se encontram enfraquecidas. Então, nós temos o exemplo aqui de dois reagentes, H2 e I2, a molécula de H2 se movimentando para a direita, a molécula de 2 se movimentando para a esquerda. As duas moléculas possuem afinidade química, vão se chocar numa orientação favorável e com energia suficiente. Essas moléculas estão atendendo ao critério de ocorrência de uma reação. No momento desse choque, nesta região onde nós temos uma ligação covalente, hidrogênio com hidrogênio, e uma ligação covalente iodo com iodo, essas ligações vão se enfraquecer, onde eu estou mostrando aqui em amarelo, nessa região pontilhada. E nesta região que eu estou marcando em verde, onde não existe uma ligação química, começa a surgir uma ligação química. Esta estrutura intermediária, cujas ligações químicas são enfraquecidas, chama-se complexo ativado. Esse complexo ativado pode dar origem ao produto ou pode retornar ao reagente. Então, duas coisas podem acontecer aqui. Essa ligação que começou a se formar pode se romper e as que existiam voltarem a se formar e essa estrutura volta a ser reagente. Ou essa ligação que enfraqueceu se rompe e onde não existia ligação se forma definitivamente, dando origem ao produto, que é duas moléculas de HI. Então, para o reagente se transformar em produto, necessariamente deve haver a formação dessa estrutura, que é o complexo ativado. Essa estrutura ela é instável, então o seu conteúdo energético é maior do que do reagente e é maior do que o produto, e ela existe por frações de segundos. Então, um exemplo, e nesse próximo slide eu comento sobre energia de ativação. Energia de ativação, ela é a menor quantidade de energia que eu devo fornecer aos reagentes, ou é a menor quantidade de energia que os reagentes devem possuir para a formação do complexo ativado e, consequentemente, a ocorrência da reação. Para que uma reação ocorra, tem que haver a formação do complexo ativado. E para que o complexo ativado seja formado, os reagentes necessitam de uma energia de ativação, que será a menor quantidade de energia que eu devo fornecer aos reagentes para que se forme o complexo ativado e, consequentemente, os produtos e a ocorrência da reação. Então, observe o seguinte exemplo, uma sequência de exemplos, na verdade. Eu tenho um palito de fósforo, o combustível é o fósforo e o comburente é o oxigênio que está aqui no entorno, no ar. Eu já tenho combustível, já tenho comburente. Existe afinidade química entre o combustível e o oxigênio, porque a gente sabe que o palito de fósforo entra em combustão.
Então, existe afinidade química. As moléculas de oxigênio e as moléculas aqui do fósforo estão se chocando. No entanto, esse choque não tem energia suficiente para que essas ligações se rompam. Esse choque não tem energia suficiente para formar complexo ativado. Então, eu preciso fornecer energia ao sistema para que o complexo ativado seja formado. A energia de ativação pode ser fornecida na forma de atrito, na forma de faísca elétrica, na forma de calor, neste caso, na forma de atrito. Quando o fósforo é atritado em uma superfície áspera, esta região aqui que recebeu atrito aumenta o seu conteúdo energético. Então, as moléculas que estão aqui no fósforo, nesta região aqui do atrito, começam a vibrar com maior intensidade. Elas aumentam o seu conteúdo de energia cinética. E as moléculas de oxigênio aqui do entorno também. Essas moléculas agora vão se chocar com energia suficiente, dando início à combustão do fósforo. E aí o fósforo vai entrar em chamas. Como essa reação é exotérmica, o calor produzido por esta reação ativa as moléculas vizinhas e aí essa chama vai se propagando. O próprio calor da combustão vai servir de energia de ativação para as moléculas vizinhas. Uma vez que esse palito já está em chamas, figura da direita, nós podemos utilizar essa chama, essa fonte de calor, como energia de ativação para acender o gás de cozinha. Nós temos, quando a gente abre a válvula do fogão, começa a vazar o gás de cozinha. Então, nós temos o combustível, gás de cozinha, e nós temos o oxigênio do ar. Tem o combustível, tem o comburente, tem afinidade química, tem colisão entre os gases, o gás de cozinha e o gás oxigênio atmosférico, mas não tem reação, porque essas moléculas não possuem energia suficiente para que, quando se choquem, forme o complexo ativado. Para formar o complexo ativado, essas moléculas têm que se chocar numa orientação favorável e com alta energia, para que essas ligações covalentes sejam rompidas. E isso não acontece simplesmente quando eu abro a válvula do fogão e deixo o gás escapar. Então, esta chama fornece calor tanto para o oxigênio quanto para o gás de cozinha. Então, as moléculas desta região aqui vão absorver o calor da chama, vão aumentar o seu conteúdo de energia cinética, vão vibrar mais fortemente, mais bruscamente, vão se chocar com alta energia, vão formar o complexo ativado e vão dar origem ao produto, que é a reação de combustão. E aí o calor liberado pela chama serve de energia de ativação para as moléculas que vão continuar saindo ali da botija de gás. Graficamente, nós temos essa representação. Esta reação, ela é exotérmica. Nós temos aqui no eixo Y a energia ou a entalpia das substâncias. No eixo X, o caminho da reação. Na sequência que a gente lê, do reagente em direção ao produto, esse é o caminho que a reação segue. Então, eu vou construindo o diagrama de energia do reagente à esquerda até o produto à direita. Na termoquímica, que não se preocupa com a velocidade das reações, mas somente com o calor envolvido no processo, o diagrama é assim: reagente, setinha, produto, setinha, 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 setinha,
produto. A diferença de energia entre o reagente e o produto é o ΔH da reação, que é o calor liberado. Neste caso, menos 6 quilocalorias. Mas como a cinética se preocupa com a velocidade da reação, é colocado entre o reagente e o produto essa estrutura intermediária que é o complexo ativado. Como é uma estrutura instável, o seu conteúdo de energia é maior do que dos reagentes e maior do que os produtos. Então, entre o reagente e o produto, existe o complexo ativado, que é representado por essa estrutura, cuja energia está aqui no ponto B. Então, os reagentes não têm conteúdo energético suficiente para formar o complexo ativado. Então, se a energia de ativação é uma energia que eu forneço aos reagentes, para formar o complexo ativado, a energia de ativação sempre vai começar nos reagentes e vai até o complexo ativado. Então, para cada mol de reagente, eu preciso fornecer 40 quilocalorias para que os reagentes formem o complexo ativado e o complexo ativado dê origem aos produtos. Então, o perfil do diagrama sempre será assim, podendo inverter somente reagente e produto se a reação for endotérmica. O patamar do reagente fica mais abaixo e o patamar do produto mais acima. Mas sempre o complexo ativado terá uma energia maior do que do reagente e do que o produto. E para enfatizar essa parte aqui dos diagramas, eu coloquei 2 exercícios aqui para a gente resolver. Então, é para construir um diagrama de energia detalhado a partir das informações a seguir. Quando eu digo detalhado, é colocando as equações, o estado físico, o que é cada estrutura, o passo a passo, qual a energia do reagente, a energia do produto, a energia do complexo ativado, o ΔH, energia de ativação, enriquecer o diagrama com o máximo possível de informações. Então, eu tenho as seguintes informações. HR é a entalpia dos reagentes, ou a entalpia inicial, 965 kJ. HP é a entalpia ou energia dos produtos. A energia do produto é menor do que a do reagente. Ou seja, quando a reação química aconteceu, seu conteúdo de energia diminuiu. Então, eu já sei que o ΔH é menor do que zero. E essa reação será exotérmica. Nem precisava dos valores, porque é uma reação de combustão. E toda combustão é exotérmica. E HCA é a entalpia, a energia do complexo ativado. O conteúdo, quanto de energia aquela estrutura intermediária possui. Energia de ativação 250 kJ, é uma energia que é fornecida aos reagentes para formar o complexo ativado, e o ΔH da reação eu consigo determinar, assim como a entalpia do complexo ativado, a partir dessas informações que foram dadas. Então, eu vou desenhar um patamar representando a energia dos reagentes. Quem são os reagentes? CH4 gasoso mais 2O2 gasoso. Entre o reagente e o produto, tem um complexo ativado. E aqui o produto da reação. O produto é CO2 gasoso mais 2H2O líquido. Entalpia dos reagentes
965 kJ já está aqui no eixo, não precisa escrever. Entalpia do produto 75. Energia de ativação. Energia de ativação é uma energia que eu forneço aos reagentes para formar o complexo ativado, que é essa estrutura intermediária que fica aqui no topo. Esta energia de ativação é de 250 kJ. Então, a entalpia do complexo ativado será 965 mais 250, 1215. E o ΔH é a diferença de energia entre os reagentes e os produtos. O sistema começa com energia 965 e termina com energia 75. Então, entalpia final, produto, menos inicial, reagente, é o ΔH. 75 menos 965 será menos 890 kJ. ΔH negativo, reação exotérmica. Negativo, que perdeu calor, liberou calor. E num próximo exemplo, eu só mudo as informações. Então, eu tenho entalpia do reagente menos 12, entalpia do produto 0. Então, do reagente para o produto, o conteúdo de energia aumentou. Então, o ΔH é positivo. A reação é endotérmica. Eu tenho a entalpia do complexo ativado, 78 kJ é o conteúdo energético da estrutura intermediária, e a energia de ativação e o ΔH eu consigo obter a partir dessas informações. Então, eu vou colocar um patamar representando os reagentes, 2 HI gasoso, complexo ativado e o produto acima dos reagentes. H2 gasoso mais 2 gasoso. Entalpia dos reagentes menos 12 kJ. Entalpia dos produtos é 0. Energia de ativação é uma energia que é fornecida aos reagentes. Então, atenção para não fazer isso daqui. A energia de ativação ela começa nos reagentes. Uma energia que eu forneço aos reagentes para formar o complexo ativado. Energia de ativação não tem um valor aqui na tabela. Mas esta estrutura intermediária, que é o complexo ativado, tem um conteúdo de energia 78. Então, a entalpia do complexo ativado é 78. E a energia de ativação começa em menos 12 e vai até 78. Então, a energia de ativação é 90 kJ. E o ΔH, a reação começa com energia menos 12 e termina em 0
Então, ΔH é igual a 12 quilojoules. ΔH positivo, reação endotérmica.